O que significa vermos com os olhos de Deus? É possível trilhar um caminho para viver assim? Vamos falar um pouquinho sobre isso no Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros, estamos ainda nas oitavas de Natal, falando um pouquinho desse mistério que agora vai se seguir do nascimento de Jesus. Hoje a palavra de Deus está em Lucas, no capítulo 2, do versículo 22 ao 35, e diz assim: Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse ao Senhor. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, pode deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Olha que interessante, a palavra diz o seguinte, que ele era justo e piedoso. Justo significa aquele homem que se coloca no lugar do outro e que também a sua piedade, ou seja, o seu relacionamento com Deus, o seu se colocar diante com Deus, fala muito daquilo que ele é. Um homem justo, ele é aquele que não fica nas aparências, mas ele começa a olhar e a encontrar algo que está muito além das aparências. Esse homem justo também consegue se colocar no lugar de Deus, no sentido de que olha as coisas porque Deus foi justo primeiro com ele, porque Deus o amou primeiro, e essa justiça tem que ser também em relação ao que Deus fez para comigo, e por isso eu tenho que olhar para o outro, não por aquilo que o outro faz em relação a mim, mas para aquilo que Deus fez em relação a mim. E ele começa a fazer isso porque é um homem piedoso, acostumado a olhar para Deus, acostumado a lidar com as coisas de Deus, aquele piedoso que coloca suas orações diante do Senhor, aquele que pratica a piedade. Olha, depois a palavra diz assim, que ele era um homem paciente, porque se passaram muitos anos, mas havia uma profecia que foi dada pelo Espírito a ele. Significa que este homem, na sua piedade, percebia a ação do Espírito nos acontecimentos e também interiormente. Este homem que sentia esta relação com o Espírito tinha recebido esta promessa de que antes que ele morresse, receberia este sinal da presença de Deus. Quantas vezes a gente espera um sinal da presença de Deus e às vezes a gente quer para amanhã. Faz uma ação piedosa, seja de uma oração, de uma novena, e quer o sinal amanhã. Parece que a paciência vai embora de vez em quando. Por isso, fica difícil perceber Jesus. Mas um homem que é piedoso, que é justo, que é paciente, ele se torna esse homem também cheio do Espírito e por isso ele consegue ver nos acontecimentos do dia a dia Jesus. Consegue ver a presença dele. Porque José e Maria eram pessoas simples, chegavam como uma criança, como ela deveria aparecer ali, várias outras, mas quando ele viu,
ele sentiu, percebeu, possivelmente ele sentiu isso porque o Espírito falava com ele, ele percebia as ações do Espírito. Com isso, este homem olhou aquela criança e percebeu. Quais são as coisas pequeninas que estão na sua realidade, que entram na tua vida, lá no colégio onde você dá aula, lá na faculdade onde você está, as coisas pequeninas que acontecem ali no teu escritório e que você percebe? Ali tem uma presença de Deus, uma luz. Está acontecendo ali, parece aquele gesto lá de amor, aquela simples colocar a toalha, aquele simples cafezinho que é colocado ali, você percebe, ali tem uma presença. E é muito legal, porque às vezes vou visitar várias pessoas, vou ali muitas vezes no comércio delas, vou na indústria, e eu vejo que algumas dessas pessoas têm esse dom extraordinário, elas percebem que em algum lugar está faltando a presença e que em algum lugar tem a presença, o amor. E quando elas percebem e começam a louvar a Deus, começa a acontecer até uma graça. O ambiente muda naquela fábrica, muda naquela loja, naquele comércio, porque ela percebe, começa a ver as coisas com os olhos de Deus. Mas primeiro, justiça, piedade, paciência e, sobretudo, essa vida no Espírito. Pense um pouquinho sobre isso e que Deus possa abençoar o seu caminho e que possamos fazer sempre esta experiência da presença de Deus no nosso meio. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.